Olá pessoal, me chamo Paulo Maron, sou urologista, estou aqui do lado com a minha sócia e colega a doutora Caroline Nagano, cardiologista e médica do esporte, e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre um tema de extrema importância, que é o cuidado dos homens acima dos 40 anos. A gente vinha conversando aqui que eu tenho notado que cada vez mais homens jovens chegam no consultório do urologista já com problemas urológicos gerais, problemas de próstata, problemas sexuais, baixa libido, entre outros. E esses homens têm em comum o fato de serem muito estressados, serem obesos, sedentários. Então, na nossa conversa, a Carol me explicou o conceito da síndrome metabólica. A síndrome metabólica já é uma síndrome muito conhecida há muito tempo em medicina, que leva a uma série de alterações no nosso organismo. E por isso eu queria que ela explicasse hoje para vocês, com detalhes, o que é essa síndrome e a sua importância em medicina. Muito bem, Paulo. Na minha área, antes de falar um pouquinho sobre síndrome metabólica, eu queria deixar uma ressalva aqui para vocês, que é comum na minha área eu encontrar cada vez mais o cenário de homens jovens, né, com doenças que antigamente a gente encontrava mais nas pessoas mais velhas. Então, infartos em pessoas cada vez mais novas, pressão alta, cada vez mais novo e aquela síndrome de sobrecarga de trabalho, né? Então, a partir dos 40 anos, a gente sabe que o homem, né, ele está mais evoluído, com mais responsabilidades no trabalho, acaba tendo pouco tempo, né, para cuidar de si, né, para ter um autocuidado, para lá se ter tempo para fazer exercício físico, ou se alimentar bem, ou dormir um sono adequado, né, e muitas vezes nem sobra muito tempo para a família. E aí, né, é um cenário, né, ideal para começar a surgirem algumas doenças. Todas essas relacionadas a essa síndrome metabólica que o Paulo comentou aqui, que tem, né, como protagonista aí, eu diria, o acúmulo da gordura abdominal, né, da circunferência abdominal um pouco mais avantajada, né? Então, muitos pacientes acham que daí, por não terem uma obesidade em si, isso não seria importante, mas a gordura abdominal ela tem uma relevância maior pela qualidade dela em si. É uma gordura que a gente relaciona com mais inflamação de uma forma geral. Bom, mas o que seria então a síndrome metabólica? Pessoal, a síndrome metabólica ela é uma série de fatores, de alterações que acontecem no seu organismo do ponto de vista metabólico por conta de um excesso de gordura abdominal. Essa gordura abdominal a gente pode quantificar de uma forma relativamente simples, né, com uma fita métrica na região do umbigo, né, você consegue quantificar isso pedindo a ajuda de alguém para fazer. Então você faz essa medida e homens, então com uma circunferência abdominal acima de 101 centímetros e mulheres acima de 88, eu já abro o olhinho com alerta aqui quando a gente faz essa medição, inclusive em consultório, que é uma forma fácil de avaliar de que essa pessoa tem um risco maior de ter diversas doenças hoje. E aí a síndrome metabólica, ela leva como conceito, né, você ter essa condição, né, então essa avaliação de circunferência de medida abdominal elevada, interferindo em outros aspectos metabólicos seus que poderiam ser a alteração, né, no exame de sangue de açúcar, da sua pressão arterial, dos triglicerídeos e no colesterol. Então, quando você tem essa alteração da circunferência abdominal, né, e esses fatores e mais dois fatores relacionados, aí a gente tem isso e aí a gente sabe que aumenta o seu risco de ter as principais doenças de hoje em dia. Hipertensão, diabetes, infarto, hoje a gente vê até relacionado ao aumento de risco de câncer de uma forma geral. E por que isso acontece, gente? Porque essa é uma gordura que cresce rápido, né, nessa região e a vasculatura, então os vasos, eles não acompanham o crescimento dessa gordura, deixando essa gordura como se fosse isquemiada, que a gente fala, sem oxigênio.
E aí ela passa a ser uma gordura que inflama mais e libera substâncias que são tóxicas para o seu organismo. Diversas substâncias. Vocês já devem ter ouvido falar aí radicais livres, né, substâncias inflamatórias, que vão lá afetar outros órgãos, né, e causar essa inflamação de uma forma geral no seu corpo, né? Então a gente conseguiu ouvir isso muito claramente, acho que na pandemia, né? Então a gente viu como como a doença em si, né, o Covid, ele tinha um quadro mais grave nos pacientes que estavam acima do peso por conta de ser um organismo mais inflamado em si. E aí, muito disso hoje está relacionado a esse cenário de estilo de vida, né? Então, assim, de você hoje viver gastando poucas calorias, né? Num estilo de vida mais sedentário e com uma alimentação não tão saudável, né? E ricas em calorias, que facilita daí, né, se a gente juntar, né, a parte genética, né, com o seu estilo de vida, juntar e ter esse acúmulo e esse excesso de gordura no organismo. Tudo isso podendo levar aí, então, à famosa obesidade, que eu acho que é a nossa epidemia, o sobrepeso ou obesidade, né, que é a nossa nova epidemia, né? Carol, então, eu estava só te interrompendo rapidamente, a gente parece só que tem a relação direta com problemas de coração, mas na verdade, pessoal, o que a gente vê na prática é que todas as doenças do nosso corpo vão ser afetadas por essa síndrome. Então, em urologia, é muito comum a gente perceber o paciente à nossa frente, só em olhar para ele no exame clínico, a gente sabe que esse é um paciente que muitas vezes ele dorme mal, ele tem ali uma resistência insulínica, ele tem ali problema de hiperplasia de próstata, muitas vezes só pelo simples fato de ter essa vida sedentária, esse acúmulo de gordura, esse estilo de vida. Então, assim, mexe com todo o nosso corpo, né, Carol? E aí eu acho que falar da obesidade especificamente talvez seja algo importante para pontuar para o pessoal. Só linkando com o que você falou, né? Eu, como sou médica do esporte, a gente acaba trabalhando muito, né, com essa parte de perda de peso, de emagrecimento, e a gente vê mesmo na prática, né, que pessoas com sobrepeso, com obesidade, elas têm mesmo uma queixa maior de queda de libido. A gente avalia até uma diminuição hormonal mesmo, uma diminuição de testosterona mesmo, que é o principal hormônio masculino, por conta do excesso de gordura que hoje tem, né? E a obesidade, gente, eu diria que ele tem diagnóstico fácil, né? Às vezes é só de olhar você consegue ver, e um tratamento super complexo, né? Então, assim, hoje ele é multifatorial, depende de diversos fatores. A gente tem genética envolvida, a gente tem alimentação, exercício físico, cada vez mais a influência da sua saúde mental, né, estresse, ansiedade, e isso a gente vê que chegar, né, nesse ponto onde de sobrepeso, de obesidade, é um ponto que de repente a gente poderia ter sido evitado, né? Então, assim, os meus pacientes, quando chegam já com sobrepeso, eu já alerto eles, né, que eu acho que é importante essa mensagem de que não é porque você ainda não tem doença nenhuma, mas eu sou gordinho, mas eu não tenho nenhuma outra, eu não tenho pressão alta, meus exames são ótimos, tal. E aí esse é o ponto crucial, né, avisar que na verdade esse é o melhor momento, então, para que a gente consiga tratar, para que a gente consiga evitar, né, antes de te dar alguma repercussão relacionada a nenhuma doença, porque em algum momento vai dar, né? Esse acúmulo de gordura, igual a gente falou, leva uma resistência insulínica que vai começar as alterações ou na pressão ou no colesterol, enfim. E aí é importante a gente, né, falar de novo em tratamento precoce disso. Falar de tratamento de obesidade é um tema mais complexo, né, que envolve muitos outros fatores e que talvez a gente possa conversar aí em um outro vídeo. Com certeza. A Carol frisou bem aqui, né? Acho que é muito comum a gente ver esse paciente que tem exames laboratoriais normais, claramente ele está acima do peso, ele é sedentário, ele não faz nada e ele acha que está bem. Mas na verdade a gente com o olhar clínico sabe que aquilo ali é um processo que só tende a piorar. E a gente não quer que você chegue no ponto de não retorno, que é aquele momento que dali para frente só piora definitivamente. Então assim, nesse vídeo a gente vai, para encurtar, a gente vai terminar aqui. E a gente vai fazer um terceiro vídeo sobre prevenção e medidas que podem reverter essa situação que a gente está falando, que é extrema. Então, aguarde.
Até mais.